E se eu te dissesse que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em não ser controlado por ninguém? Hoje você vai descobrir como a filosofia de Carl Jung pode te libertar da ansiedade, da opinião alheia e da dor emocional, e transformar sua mente em um lugar de paz. Mas antes, curta este vídeo, se inscreva no canal Reflexo da Sombra e comente aqui embaixo. Escolho minha paz acima de tudo. Fique comigo até o final, porque no último exercício você vai aprender a quebrar os ciclos emocionais que te prendem há anos e finalmente viver com leveza e autenticidade. Você sente que as opiniões dos outros te afetam mais do que deveriam? Já passou por momentos em que uma crítica, uma traição ou uma situação inesperada conseguiram desestabilizar sua paz interior? Ao longo da vida, muitas pessoas acabam presas em padrões emocionais que as tornam excessivamente vulneráveis ao que acontece ao seu redor. Mas, e se eu te dissesse que existe uma maneira de se libertar completamente dessa influência? Neste vídeo, vamos explorar como a filosofia de Carl Jung pode te ajudar a desenvolver uma mentalidade verdadeiramente inabalável. Jung foi um dos pioneiros no estudo do inconsciente e da psique humana, e seus ensinamentos oferecem ferramentas poderosas para aprendermos a lidar com as emoções, controlar nossa reação diante de estímulos externos e cultivar uma independência mental sólida, capaz de nos permitir viver com segurança e firmeza dentro de nós mesmos. Quando terminar de assistir a este vídeo, você terá compreendido como funciona o mecanismo da projeção emocional, o impacto que a sombra exerce sobre você e como transformar a sua percepção da realidade, de modo que nada e ninguém volte a te desestabilizar. Você vai aprender a se desapegar dos julgamentos alheios, fortalecer sua identidade interior e deixar de reagir impulsivamente diante das situações do mundo exterior. Carl Jung nos ensinou que a chave para alcançar a estabilidade emocional não está em mudar o ambiente externo, mas sim em compreender e transformar nosso universo interno. Se você dominar sua própria mente, ninguém mais terá o poder de te desestabilizar. Siga comigo nesta jornada de autoconhecimento e descubra como aplicar esses ensinamentos em sua própria vida. Segundo Jung, grande parte do sofrimento humano nasce da falta de entendimento sobre si mesmo. Não é o mundo exterior que nos torna frágeis, mas sim a nossa mente, que reage inconscientemente aos estímulos que nos cercam. Quando não conhecemos a fundo a nossa própria psique, ficamos à mercê das emoções, das críticas e das circunstâncias, sem perceber que a verdadeira força está dentro de nós. Para que possamos nos tornar inabaláveis, primeiro é necessário compreender por que certas coisas nos afetam tanto. Porque uma simples palavra de alguém é capaz de nos abater. Porque determinados comentários nos ferem mais do que outros. Jung acreditava que tudo aquilo que mais nos incomoda nas outras pessoas é, na verdade, um reflexo de algo que ainda não resolvemos em nós mesmos. A chave para se libertar da influência do mundo externo está em compreender o fenômeno da projeção. De acordo com Jung, projetamos nos outros as nossas próprias inseguranças e partes não reconhecidas da nossa personalidade. Quando alguém nos critica e nos sentimos feridos, essa dor não vem necessariamente das palavras dessa pessoa, mas de algo dentro de nós que já existia antes. Se alguém te chama de inseguro e isso te atinge profundamente, pergunte-se: será que no fundo existe em mim o medo de que isso seja verdade? Porque se você estivesse totalmente seguro de si, essas palavras não teriam qualquer efeito sobre você. Esse é o primeiro exercício de autoinvestigação que você pode praticar. Toda vez que algo te incomodar, em vez de reagir de forma automática, pare por um momento e reflita: que parte de mim está ressoando com essas palavras ou com essa situação? Jung dizia:
Até que o inconsciente se torne consciente, ele continuará dirigindo sua vida, e você o chamará de destino. Se deixarmos que nossas emoções sejam guiadas por forças internas que não compreendemos, estaremos sempre nas mãos dos outros. Agora que compreendemos que a verdadeira origem do sofrimento emocional não está fora de nós, mas sim na nossa própria psique, o próximo passo é aprender a fortalecer o nosso centro interno. O ego é uma construção que desenvolvemos ao longo dos anos, é a máscara que usamos para interagir com o mundo. No entanto, por trás do ego está o nosso verdadeiro ser, um espaço onde habitam a serenidade, a clareza e a força genuína. Quando fundamentamos nossa identidade no ego, nos tornamos extremamente frágeis. Dependemos da aprovação alheia, somos abalados por críticas e buscamos constantemente validação. Mas à medida que aprofundamos o autoconhecimento e integramos nossa sombra, nos tornamos mais resilientes e menos dependentes do que está fora de nós. Aqui vai o segundo exercício. Toda vez que você se sentir atingido ou abalado por algo externo, pergunte-se: quem está reagindo dentro de mim? É o meu ego ferido ou o meu ser verdadeiro? Jung falava sobre a sombra, que representa o conjunto de aspectos reprimidos da nossa personalidade. Quanto mais negamos nossa sombra, mais o mundo exterior nos influencia. Por exemplo, se no fundo temos medo de não sermos bons o bastante, qualquer comentário que toque nesse ponto será devastador. O caminho para a verdadeira força está em aceitar a sombra e parar de lutar contra ela. Terceiro exercício. Escreva em um papel todas as críticas que mais te atingem. Em seguida, reflita se existe dentro de você um receio de que essas críticas sejam, de alguma forma, verdadeiras. Em vez de evitar esse medo, encare-o, reconheça-o e escolha trabalhar sobre ele. Quando deixamos de fugir da nossa sombra, algo poderoso acontece. As palavras dos outros perdem o controle sobre nós. Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Se continuarmos evitando nossas inseguranças, elas continuarão se manifestando através das atitudes e palavras das pessoas ao nosso redor. Ao aceitarmos que não precisamos da aprovação de ninguém para nos sentirmos inteiros, encontramos a verdadeira liberdade. Isso nos leva a um conceito fundamental: a individuação. A individuação é o processo de nos tornarmos quem realmente somos, para além das influências sociais, familiares e das expectativas externas. Quando atingimos esse estágio, deixamos de depender emocionalmente do que está fora e passamos a encontrar a paz dentro de nós. Mas esse processo exige coragem, pois significa deixar para trás antigas crenças sobre quem acreditávamos que deveríamos ser e começar a viver como quem realmente somos. Quarto exercício. Pergunte-se: se eu realmente não me importasse com a opinião de ninguém, como eu agiria? Como eu escolheria viver a minha vida? Se nos guiamos pela busca de validação externa, acabamos moldando nossa identidade com base nos outros. Mas ao nos permitir ser autênticos, encontramos uma estabilidade emocional que nada, nem ninguém, pode destruir. A chave final está no desenvolvimento da presença plena. Quando vivemos ancorados no presente, sem nos preocupar com o passado ou com o futuro, nos tornamos naturalmente mais imunes às influências externas. Jung dizia: o homem saudável não tortura os outros. Em geral, são os que estão em sofrimento que acabam se tornando torturadores. Isso significa que, quando alguém tenta nos ferir com palavras ou atitudes, geralmente o faz por estar em conflito interno não resolvido. Sexto exercício. Toda vez que alguém tentar te atingir, em vez de reagir, apenas observe. Pergunte-se: esse ataque vem da dor da outra pessoa ou realmente tem algo a ver comigo?
Se deixarmos de interpretar tudo como algo pessoal, deixamos também de ser vulneráveis. Nada de fora pode te ferir, a não ser que você permita. Jung nos ensinou que a verdadeira força não reside na resistência, mas sim na aceitação plena de quem somos. Para concluir esta sessão, quero que você firme um compromisso com você mesmo. Escreva nos comentários: escolho minha paz acima de tudo. Agora me diga, o que mais te tocou nesta reflexão? Compartilhe nos comentários qual desses exercícios você pretende colocar em prática e como acredita que isso pode transformar sua vida. Na próxima parte, iremos aprofundar ainda mais como aplicar esses conceitos no cotidiano e veremos de que maneira a psicologia de Jung pode transformar completamente a nossa percepção da realidade. Vamos entender como criar uma blindagem emocional e deixar de ser afetado pelas atitudes dos outros. Carl Jung nos ensinou que o sofrimento não é causado pelos acontecimentos externos, mas pela forma como os interpretamos e processamos interiormente. Em outras palavras, o problema não está no que nos acontece, mas na história que contamos a nós mesmos sobre aquilo que nos acontece. Reflita por um instante. Quantas vezes você reagiu de forma exagerada a algo que com mais serenidade não pareceria tão grave? Quantas vezes você permitiu que as palavras de alguém arruinassem sua paz interior? Isso ocorre porque nossa mente tem a tendência de atribuir significado a tudo. E muitas vezes esse significado é completamente subjetivo e moldado pelas nossas experiências passadas. Jung afirmava: aquilo que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Isso quer dizer que se você continuar negando sua vulnerabilidade emocional, o mundo continuará refletindo isso para você, através de situações e pessoas que vão te afetar. O primeiro passo para a libertação é reconhecer que ninguém tem poder sobre você, a não ser que você permita. Imagine alguém te dizendo: você não serve para nada. Agora pare e pense: por que essas palavras teriam que te atingir? Se você soubesse com clareza o seu próprio valor, esse comentário não teria peso algum. Mas se ainda existe dentro de você uma parte que teme que isso seja verdade, então as palavras do outro vão tocar essa ferida e você reagirá. Jung falava do poder do inconsciente coletivo, a forma como a sociedade desde cedo condiciona nossas crenças e valores sem que percebamos. Desde crianças, somos ensinados a buscar a aprovação externa, a querer se encaixar, a nos preocupar com o que os outros pensam sobre nós. Mas aqui está uma grande verdade: ninguém tem autoridade para definir seu valor, exceto você mesmo. Se você compreender isso profundamente no íntimo do seu ser, você se tornará emocionalmente inabalável. Agora vamos a um conceito essencial: o poder da neutralidade. Jung ensinava que nossa mente está repleta de projeções. Se alguém nos diz algo que machuca, é porque dentro de nós existe uma parte que ainda acredita naquilo. E se você começasse a enxergar as palavras dos outros apenas como opiniões, e não como verdades absolutas? Exercício. Toda vez que alguém disser algo que te fira, respire fundo e diga mentalmente: isso é apenas uma projeção dessa pessoa, não é a minha verdade. Com o tempo, você vai perceber que aquilo que antes te machucava começa a perder força. Jung também dizia que a verdadeira transformação acontece quando deixamos de lutar contra a realidade e passamos a compreendê-la. As pessoas reagem a partir do próprio mundo interior. Se alguém te insulta, isso revela mais sobre o estado emocional daquela pessoa do que sobre você. Pense agora em alguém que você realmente admira. Se essa pessoa recebesse o mesmo comentário negativo que foi dito a você, você acha que ela reagiria da mesma forma? Muito provavelmente não, porque sua autoestima é sólida e ela não entrega seu poder à opinião dos outros.
Então a pergunta fundamental é: o que você pode fazer para fortalecer sua autoconfiança a ponto de se tornar imune às críticas? O segredo está em conhecer a si mesmo em um nível tão profundo que as palavras externas percam completamente o poder de te atingir. Jung falava da importância de integrar a sombra, ou seja, aceitar todas as partes de nós que reprimimos ou negamos. Sempre que negamos algum aspecto interno, nos tornamos excessivamente sensíveis a ele no ambiente externo. Se você nega a própria insegurança, qualquer insinuação sobre isso te deixará abalada. Se você nega sua necessidade de reconhecimento, qualquer sinal de rejeição será devastador. Exercício final. Faça uma lista com todas as atitudes ou comportamentos que mais te incomodam nos outros. Depois, pergunte-se com sinceridade: alguma dessas características também vive em mim, mesmo que em uma pequena medida? Ao trazer a sombra à consciência, você se liberta de sua influência silenciosa. Jung afirmava: quem olha para fora, sonha, mas quem olha para dentro, desperta. Se você deseja realmente se tornar alguém imune às opiniões alheias, pare de focar tanto no mundo externo e comece a olhar para dentro de si. Pergunte a si mesmo: por que busco tanto a validação dos outros? Que vazio estou tentando preencher? A resposta nem sempre é simples ou confortável de aceitar. Mas quando você a encontra, descobre uma liberdade interior que talvez jamais tenha imaginado. Outra ferramenta extremamente poderosa para alcançar estabilidade emocional é o desapego. Jung enfatizava a importância de não nos apegarmos às expectativas. Se você espera que todos te tratem com gentileza, que te valorizem sempre, que ninguém te critique, inevitavelmente sofrerá. Mas se você aceitar que o mundo é imprevisível e que você não tem controle sobre o que os outros pensam ou dizem, então nada poderá tirar você do seu equilíbrio. Exercício. Toda vez que sentir uma emoção negativa se aproximando, pergunte-se: estou reagindo porque esperava que isso fosse diferente? Quando você deixa de esperar que o mundo haja como você gostaria, começa a experimentar uma paz genuína. Outro conceito essencial é a reatividade emocional. Jung nos ensinava que as emoções são formas de energia e cabe a nós decidir se essa energia vai nos dominar ou se será canalizada de forma consciente a nosso favor. Se alguém te insulta e você reage com raiva, você está entregando seu poder a essa pessoa. Mas se você consegue manter a calma e não concede essa energia, então venceu a batalha, sem sequer precisar lutar. Exercício final. Na próxima vez que alguém tentar te provocar, pare por alguns segundos antes de responder. Em vez de reagir, automaticamente apenas observe. Pergunte-se: quero realmente gastar minha energia com isso? Você ficará surpreso com o nível de autocontrole que pode conquistar simplesmente por não reagir impulsivamente. Jung dizia que o domínio sobre si mesmo é a verdadeira forma de liberdade. E essa é a chave. Se você dominar sua mente, dominará sua vida. Agora, escreva nos comentários: minha paz é minha prioridade. E compartilhe comigo: qual dessas ideias de Jung você acredita que trará uma mudança real em sua vida? Estamos nos aproximando da parte final deste vídeo, onde vamos explorar como aplicar esses ensinamentos de forma prática no cotidiano. Não perca! Aplicando a filosofia de Jung para se tornar emocionalmente blindado, aprendemos até aqui que as palavras, opiniões e atitudes dos outros só têm impacto sobre nós quando permitimos. Mas uma pergunta essencial surge: como, na prática, aplicar tudo isso no dia a dia? Carl Jung nos lembrava que conhecimento sem prática é inútil. Saber que críticas não deveriam te atingir é uma coisa, mas realmente ser capaz de não se abalar diante delas é um processo de transformação interior. Imagine que alguém te insulta ou te rejeita diretamente.
Sua primeira reação provavelmente será se sentir magoado, irritado ou decepcionado. Porém, se você se lembrar de tudo que já exploramos até agora, entenderá que a reação daquela pessoa nada tem a ver com quem você é, mas sim com os conflitos internos e a visão distorcida que ela carrega. Exercício prático. Na próxima vez que alguém te disser algo doloroso, faça uma pausa e pergunte-se: estou reagindo ao que me disseram ou ao que isso despertou dentro de mim? A simples atitude de se fazer essa pergunta cria um espaço entre você e a emoção e permite que você enxergue a situação por uma nova perspectiva. Jung dizia que, diante de uma crise, a sua primeira reação revela o nível de controle que você tem sobre si. Se sua resposta for impulsiva e descontrolada, ainda há trabalho interno a ser feito. Mas se você for capaz de observar com serenidade, significa que está avançando no domínio da mente. Uma das formas mais eficazes de se tornar emocionalmente estável é mudar a maneira como você interpreta a realidade. Exemplo: em vez de enxergar críticas como ataques pessoais, veja-as como oportunidades de crescimento. Se alguém disser, você é muito inseguro, em vez de se ofender, pergunte: será que há algum fundo de verdade nisso? Posso melhorar nesse ponto? Isso não quer dizer que você deve aceitar tudo o que te dizem, mas sim que pode aprender com as situações, sem transformar tudo em uma agressão pessoal. Jung afirmava que a nossa percepção do mundo exterior é, na verdade, um reflexo do nosso mundo interior. Se você vive com medo do julgamento alheio, é porque ainda existe dentro de você uma parte que não foi completamente aceita. Exercício. Escreva em um papel todas as coisas que te ferem quando são mencionadas por outras pessoas. Em seguida, analise por que essas palavras têm tanto impacto sobre você. Uma vez que você compreenda quais feridas estão sendo tocadas, poderá começar o processo de cura. Outro elemento essencial para desenvolver força emocional é a autoimagem. Se você constrói uma autoimagem forte e bem definida, as palavras externas terão cada vez menos poder sobre sua mente. Pense em alguém que você admira por sua autoconfiança. Você acredita que essa pessoa se deixa abalar por cada crítica que recebe? Provavelmente não, porque ela tem clareza sobre quem é e não permite que opiniões alheias definam seu valor. Exercício. Defina, em uma única frase, quem você é e o que representa. Repita essa frase toda vez que perceber que algo externo está abalando sua estabilidade. Jung nos ensinou que, muitas vezes, sofremos porque nos identificamos em excesso com o nosso ego. Se você se vê apenas através dos seus papéis sociais, por exemplo, sou empresário, sou artista, sou mãe, qualquer ataque a esse papel irá te machucar profundamente. Mas se sua identidade estiver ancorada em algo mais essencial, como sou um ser em constante crescimento, as opiniões externas perderão a força sobre você. Outro aspecto fundamental da fortaleza emocional é controlar o seu diálogo interno. Se, após uma crítica, você começa a repetir mentalmente frases como não sou bom o suficiente ou talvez eles tenham razão e eu realmente não tenha valor, sua mente começará a acreditar nisso como verdade. Exercício. Toda vez que um pensamento negativo surgir, questione-o. Pergunte-se, isso é totalmente verdadeiro ou é apenas uma percepção passageira? Jung dizia que aquilo que você pensa repetidamente se torna a sua realidade. Por isso, transformar o diálogo interno é uma das formas mais eficazes de se blindar emocionalmente. Outro erro comum que muitas pessoas cometem é se apegar à opinião dos outros. Se você baseia seu valor pessoal na aprovação externa, viverá uma montanha-russa emocional. Exemplo: hoje alguém te elogia e você se sente feliz,
Amanhã alguém te critica e você afunda. Você realmente quer que seu estado emocional dependa de algo tão instável? Jung nos ensinava que o desapego é uma das chaves para a verdadeira paz interior. Exercício. Toda vez que alguém te elogiar ou criticar, respire fundo e diga mentalmente: isso não me define. Eu sei quem eu sou. A ideia não é ignorar o que foi dito, mas sim não deixar que isso determine a sua identidade. Outro erro recorrente é a vontade de mudar a opinião dos outros. Quando alguém te julga negativamente, é comum sentir o impulso de provar que essa pessoa está errada. Mas aqui está a realidade. Você não pode controlar a maneira como os outros te percebem. Jung dizia que cada pessoa enxerga você com os olhos do seu próprio estado mental. Se alguém está cheio de inveja, mágoa ou ressentimento, verá em você aquilo que está dentro dele, não quem você realmente é. Exercício. Toda vez que for julgado de forma injusta, em vez de reagir, pergunte a si mesmo: estou vendo o julgamento deles ou a projeção que carregam? Quando você compreende essa dinâmica, as opiniões externas perdem completamente o controle sobre você. O último ponto essencial para se blindar emocionalmente é aprender a viver no presente. Grande parte da nossa angústia emocional vem do hábito de remoer o passado ou nos preocuparmos com o futuro. Se alguém te criticou, você pode passar dias revivendo aquelas palavras na mente. Mas qual é o propósito disso? Exercício. Sempre que sua mente começar a reviver um momento doloroso, respire profundamente e diga em voz alta: isso já passou. Eu libero agora. Jung dizia que a verdadeira paz surge quando paramos de resistir à realidade e começamos a aceitá-la. Isso não quer dizer se conformar com tudo, mas sim compreender que a vida é como é, e não como gostaríamos que fosse. Quando aceitamos a realidade como ela se apresenta, nos tornamos emocionalmente inabaláveis. Se você chegou até aqui, quero que escreva nos comentários: escolho minha paz acima da validação externa. Agora me diga, qual desses princípios de Jung você acredita que pode transformar sua vida? Na próxima parte, vamos explorar uma história realista que mostrará como esses ensinamentos podem, de fato, mudar a vida de alguém. Não perca! Gabriel sempre foi um homem sereno. No entanto, ultimamente sentia que sua paz interior estava sendo constantemente ameaçada. Cada comentário, cada crítica e até mesmo os pequenos gestos das pessoas ao redor pareciam ter o poder de desestabilizá-lo por completo. No trabalho, seu chefe demonstrava insatisfação frequente com seu desempenho. Apesar dos esforços constantes de Gabriel, sempre havia algo a ser corrigido, algo que ainda não estava certo. Você precisa ser mais proativo, Gabriel, disse o chefe em um certo dia. Ada parece que está sempre na sua zona de conforto. Essas palavras ficaram ecoando em sua mente. Passou horas refletindo, perguntando-se se de fato era um funcionário medíocre. Em casa, a situação não era muito diferente. Sua parceira, Carolina, parecia mais distante nos últimos dias. Você está meio estranho, disse ela certa noite. Está acontecendo alguma coisa? Gabriel não sabia explicar que se sentia preso em uma espiral silenciosa de insegurança. Nada. Só estou cansado, respondeu tentando encerrar o assunto. Mas a verdade era outra. Ele estava sendo dominado pelas opiniões e percepções dos outros. Jung dizia: até que o inconsciente se torne consciente, ele continuará dirigindo a sua vida, e você o chamará de destino. Gabriel ainda não. Percebia que seu sofrimento não nascia das palavras do chefe, nem da distância de Carolina, mas do que essas experiências despertavam dentro de si. Em uma tarde qualquer, após o expediente, decidiu caminhar um pouco pela cidade. Passando por uma livraria, sentiu um impulso repentino de entrar. Algo dentro dele buscava respostas. Folheou alguns livros até que um título capturou sua atenção. O Eu
e o Inconsciente, de Carl Jung. Não sabia ao certo por que aquele livro o chamara, mas comprou. Naquela mesma noite, começou a leitura. E a cada página, algo dentro dele parecia começar a se reorganizar. Jung falava sobre o conceito da sombra, aquela parte escondida de nós mesmos que preferimos ignorar. Gabriel percebeu que, em seu caso, a sombra era a insegurança. Passara a vida tentando provar seu valor. Cada vez que alguém o criticava, sentia como se fosse a confirmação de que ele realmente não era suficiente. Mas então, uma frase o fez interromper a leitura. Aquilo que mais nos irrita nos outros é reflexo de algo não resolvido dentro de nós. Se as palavras do chefe o atingiam tanto, era porque ele mesmo tinha medo de não ser bom o suficiente. Se o distanciamento de Carolina o enchia de dúvidas, era porque sua confiança na relação estava baseada na validação que ela oferecia, e não em sua própria segurança emocional. Gabriel fechou o livro e respirou fundo. Nunca havia se questionado tão profundamente. Naquela semana, decidiu fazer um experimento. Em vez de reagir automaticamente às críticas, tentaria observar suas emoções, sem se identificar com elas. O primeiro teste veio logo no dia seguinte. No trabalho, o chefe o chamou para conversar. Gabriel, estou preocupado que você não esteja focado o suficiente no seu desenvolvimento. Dessa vez, em vez de se abater, Gabriel respirou fundo. O que aconteceria se ele visse aquele comentário apenas como uma opinião, e não como uma verdade? Fez uma pausa e respondeu com calma. Obrigado pela observação. Em que ponto específico você acredita que posso melhorar? O chefe o olhou um pouco surpreso. Bem, eu gostaria de ver mais iniciativa sua nos projetos. Vou levar isso em consideração, respondeu Gabriel, ainda calmo. Ao sair da sala, sentia-se diferente. Ele havia vencido a própria reatividade. Jung dizia que a verdadeira força não está em evitar o conflito, mas em enfrentar a vida sem se deixar arrastar pelas emoções. Mais tarde, em casa, Carolina o observou com curiosidade. Você está diferente, disse ela. Mais calmo, mais tranquilo. Gabriel sorriu. Acho que estou finalmente aprendendo a não deixar as coisas me afetarem. Naquela noite, ao se deitar, Gabriel se lembrou de uma frase marcante de Jung. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Pela primeira vez em sua vida, Gabriel estava, de fato, olhando para dentro. E nesse processo, estava descobrindo uma verdade poderosa. Ninguém tinha poder sobre ele, a não ser ele mesmo. Nos dias que se seguiram, Gabriel começou a perceber algo surpreendente. Quanto mais colocava em prática os aprendizados recentes, menos as palavras dos outros o abalavam. Não era que o mundo tivesse magicamente mudado. As críticas continuavam acontecendo, os comentários ainda surgiam, mas havia algo diferente dentro dele. Em uma tarde comum, enquanto trabalhava em um relatório, seu colega de escritório, Ernesto, passou por sua mesa e, em tom de brincadeira, comentou: Ei, Gabriel, não se esforce tanto. O chefe nunca está satisfeito mesmo. Em outro momento, esse tipo de comentário teria o irritado profundamente. Passaria o resto do dia ruminando sobre como o chefe era injusto ou como não era devidamente reconhecido. Mas agora, Gabriel entendia algo fundamental. Aquele comentário não dizia respeito a ele. Respirou fundo e observou a reação interna. Sentiu a centelha da irritação, mas não a alimentou. Jung dizia: entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço reside o nosso poder de escolha. Gabriel apenas sorriu e respondeu com serenidade: talvez, mas eu não trabalho para agradar, trabalho para fazer o meu melhor. Ernesto ficou visivelmente confuso com a resposta. Esperava que Gabriel reclamasse ou embarcasse em sua ironia, mas isso não aconteceu.
Naquele momento, Gabriel compreendeu de forma prática o poder de não reagir. Mais tarde, ao caminhar para casa, lembrou-se de outro ensinamento de Jung. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. As críticas do chefe, as piadas de Ernesto, até mesmo certos comentários de Carolina, tudo aquilo não era mais do que reflexos do estado interno que ele carregava. Naquela noite, enquanto jantavam, Carolina o observou com atenção. Você está realmente diferente, disse ela, mas calmo, como se nada te atingisse. Gabriel sorriu. Acho que estou aprendendo a não levar tudo tão a sério. Ela arqueou a sobrancelha, intrigada. E como você conseguiu? Isso? Gabriel hesitou por um instante, tomou um gole d'água e respondeu. Descobri que o problema não é o que as pessoas dizem ou fazem, mas o que eu permito que isso represente para mim. Carolina ficou em silêncio por alguns segundos, digerindo aquelas palavras. Isso é libertador. É, disse Gabriel. E o melhor é que qualquer pessoa pode fazer isso. Jung dizia, o homem não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a própria escuridão. E Gabriel estava começando exatamente por aí. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para sair, recebeu uma mensagem do chefe. Preciso te ver no escritório logo cedo. Antes, esse tipo de recado o deixaria aflito. Passaria todo o caminho até o trabalho, imaginando cenários negativos. Mas dessa vez, respirou fundo e lembrou-se. Nada tem poder sobre mim, a menos que eu permita. Ao entrar no escritório, o chefe revisava alguns documentos. Gabriel, sente-se. Ele se acomodou com tranquilidade, mantendo a postura serena. Estive observando seu desempenho esta semana, continuou o chefe. E devo dizer que percebi uma mudança. Você parece mais focado. Gabriel assentiu. Sim, tenho me dedicado a melhorar meu foco. O chefe o observou por um momento e esboçou um leve sorriso. Continue assim. Talvez esteja pronto para assumir um projeto maior em breve. Ao sair da sala, Gabriel sentiu algo que há muito tempo não experimentava. Liberdade, não por ter sido reconhecido, mas porque pela primeira vez seu estado emocional não dependia mais da opinião dos outros. Naquela noite, enquanto lia outro capítulo de Jung, sublinhou uma frase que o fez refletir. Ninguém pode te fazer sentir inferior sem o seu consentimento. Deitou-se em sua cama e, com um leve sorriso, pensou em quanto havia mudado em tão pouco tempo. E se perguntou, o que mais poderia mudar se eu continuar nesse caminho? Os dias passaram, e Gabriel percebeu que sua mentalidade havia mudado de forma irreversível. Sentia-se mais forte, mais equilibrado e, acima de tudo, mais livre. Antes, sua vida era como um espelho das atitudes dos outros. Se alguém o elogiava, ele se sentia importante. Se era criticado, mergulhava em inseguranças profundas, mas agora ele compreendia algo essencial. Seu valor não dependia da opinião de mais ninguém. Numa tarde tranquila, Carolina fez uma pergunta, inesperada. Gabriel, o que você faria se alguém falasse mal de você pelas costas? Ele sorriu levemente. Você quer dizer, se inventassem algo sobre mim? Se me caluniassem? Sim. Antes, a simples ideia o deixaria angustiado. Pensaria, o que os outros vão achar? Como vão me defender? Mas agora sua resposta era diferente. Se o que dizem é mentira, não me afeta, porque não é verdade. E se for verdade, também não me afeta, porque já aceitei essa parte de mim mesmo. Carolina o olhou surpresa. Isso parece radical. Não parece. Soa como liberdade. Jung dizia, as coisas às quais damos poder são as que nos controlam. E Gabriel havia aprendido a retirar o poder das opiniões alheias, mas seu verdadeiro teste ainda estava por vir. E aconteceu uma semana depois, em uma reunião de trabalho. Estavam no meio de uma apresentação quando Javier, um colega, fez um comentário sarcástico.
Bom, vamos torcer para que desta vez o Gabriel não cometa os mesmos erros de antes. Houve algumas risadas discretas na sala. Gabriel sentiu o coração acelerar. Em outros tempos, teria se sentido humilhado. Provavelmente reagiria tentando se justificar, ou ficaria em silêncio, engolindo a raiva. Mas agora ele possuía algo que antes não tinha: controle emocional. Respirou fundo e se lembrou das palavras de Jung. Nada externo pode te prejudicar se você não permitir.